A linha entre o trabalho e a vida pessoal já não existe mais. Fique nesse vídeo para compartilhar um pouco da minha experiência entre o home office e o mundo do motociclismo. Eu costumava medir meu dia em reuniões e tarefas. Hoje eu meço em quilômetros. Não faz muito tempo, minha cabeça era como uma estação de rádio sintonizada apenas numa frequência de notificações no meu computador, cara. Um eco constante de urgência, que não eram minhas. Eu estava preso numa escada rolante. Eu girava, corria no mesmo lugar, num loop infinito, cara. A linha entre o trabalho e a vida pessoal já não existe mais. Era um poço de água onde tudo se misturava. E eu era a imagem de produtividade. Meu castelo de cartas estava desmoronando. Era como se afogar em câmera lenta. E eu só percebi que a água já cobria minha cabeça quando não conseguia mais respirar. A transição para o home office parecia um sonho no começo, né? Adeus o trânsito, adeus todo dia estar no escritório, olá conforto, mas a promessa era mais qualidade de vida, mas essa promessa se dissolveu como açúcar na chuva. Minha casa, meu santuário, virou meu escritório 24/7 com luzes de neon que nunca se apagavam. O laptop na mesa da cozinha era um portal sempre aberto para o trabalho. O celular no criado mudo, um cão de guarda que latia toda vez que eu deitava. A fronteira entre o eu profissional e eu pessoal não ficou só embaçada, ela foi completamente apagada, como uma linha desenhada na areia que a maré levou. Comecei a sentir uma exaustão que nenhuma noite de sono resolvia. Sabe a bateria do celular que nunca carrega acima dos 10%? Era eu. Meu corpo começou a protestar e minha mente simplesmente não desligava. Descansar virou mais uma tarefa na minha lista de afazeres. E eu me pegava deitado na cama às 2 da manhã, repassando uma troca de e-mail com um diretor que assistia a mesma cena de novo, procurando um erro. A ansiedade virou uma sombra, um zumbido e constantemente no fundo da minha mente. Minha concentração, que antes era um feixe de laser, se despencou como fosse uma lanterna fraca. Eu lia o mesmo parágrafo 6 vezes e as palavras eram como peixes escorregadios. Sumiam da minha frente, impossíveis de segurar. Talvez que eu fazia em minutos, agora arrastava por horas, como se eu estivesse andando na lama até os joelhos. A síndrome do impostor bateu com uma força de arrepiar e me senti uma fraude, apenas esperando aquela cortina cair e todos descobriram que não estava dando conta. O trabalho, que já foi foi fonte de realização, virou fonte de pavor. Ligar o computador pela manhã era como colocar uma mochila de pedra nas costas. O burnout, como eu aprendi, não é só cansaço. A Organização Mundial de Saúde o descreve como um esgotamento que deixa cínico com o trabalho e derruba a sua eficiência. Para mim, foi como se minha alma tivesse sido esvaziada, como uma casa abandonada onde só restavam o pó e o eco. O ponto de virada não foi um raio de luz, não foi de repente. Foi um estalo silencioso, quase imperceptível, numa terça-feira chuvosa, depois de uma chamada de vídeo que me deixou assim, estressado, né? Fiquei paralisado na cadeira, olhando para a tela como se fosse uma parede. Senti uma onda de pânico e a respiração curta, o coração galopando. Naquele instante, eu precisei de ar. Eu precisava respirar. Deu uma rota de fuga e foi o instinto que guiou meus olhos para a janela da garagem. E lá estava ela, minha moto, coberta com uma lona cinza, como se fosse um navio naufragado no fundo do mar. Esquecida. Ela era um fantasma de uma vida passada, uma vida com mais cheiro de asfalto e menos ar condicionado.
com mais vento no rosto e menos luz artificial. Olhar para ela doeu. Doeu porque me lembrei de uma versão de mim que eu não tinha mais arquivado. Uma versão que sentia prazer de coisas que não cabiam numa planilha. Meu primeiro pensamento foi uma desculpa, a voz do burnout. Sabia que o burnout tem voz? Me acorrentando no lugar, estou cansado demais para isso, faz muito tempo, vai ser perigoso, não tenho tempo. A voz do burnout é como areia movediça. Ela te convence a ficar parado, a se afundar só mais um pouquinho. Mas por baixo desse ruído, uma outra voz, quase um sussurro, perguntou: e se? O que começou como uma fuga, um ritual, no fim do dia, a transição não era mais do computador para o sofá, era do computador para a garagem. Aquele passeio de 30 minutos virou a minha câmara de descompressão. Era a fronteira física e mental que eu precisava. Ao colocar o capacete, eu deixava eu profissional de lado e voltava a ser eu motociclista. Essa mototerapia não foi uma cura mágica, mas sim a ferramenta que me permitiu começar a me curar. A moto não era o destino, era o veículo que me levava de volta para casa, dentro de mim mesmo. Com isso, eu aprendi 3 lições. A primeira foi sobre foco. O estado de fluxo que eu me encontrava na moto, eu comecei a trazer para o trabalho. Comecei a treinar meu cérebro para ser um holofote, focado em uma tarefa a cada dia, em vez de uma lâmpada fraca tentando iluminar o quarto inteiro. A qualidade do meu trabalho melhorou, não porque eu trabalhava mais, mas porque as horas eram mais profundas e concentradas. A segunda lição foi sobre criar limites. A moto era o meu ritual de encerramento, a ponte levadiça que eu erguia para proteger o castelo da minha vida pessoal. Esse limite me deu coragem para impor limites digitais. Aprendi a desligar as notificações, aprendi a dizer não, entendi que o segredo não é fugir da rotina, mas construir a janela com vista para o céu. E a terceira, não menos importante, né, foi sobre a resiliência. Na estrada, você lida com o inesperado. Cada pequeno desafio, um buraco, uma curva fechada, é uma pequena vitória. Um lembrete da minha capacidade de reagir e seguir em frente. Isso reconstruiu a autoconfiança que o burnout havia implodido. E me senti no controle de novo. Não só do guidão, mas também o leme da minha vida. E finalmente, a lição mais importante, a redescoberta da alegria. O burnout não é ladrão que rouba as cores do mundo. A moto trouxe o que eu chamo de Technicolor de volta. A sensação de aceleração, a beleza de uma estrada com o pôr do sol, a camaradagem de um aceno quando você cruza com um motociclista, eram pequenas injeções de felicidade pura. Isso me lembrou que minha identidade é muito maior que o meu cargo. Eu não sou apenas as minhas entregas. Eu sou um motociclista. Redescobrir essa paixão foi redescobrir a mim mesmo. Hoje, eu olho para trás e vejo que a moto não foi uma fuga. Foi um retorno para mim mesmo. Ela não resolveu todos os problemas. A recuperação do burnout é uma jornada, não um destino final. E é importante dizer, um hobby é um poderoso aliado, mas não substitui o apoio de um profissional de saúde mental quando necessário. Para mim, a moto foi o catalisador. Foi a mão que me jogou a boia quando eu mais precisava, quando eu estava afundando. E ela me deu o fôlego que eu precisava para começar a nadar em direção à superfície. Ela me ensinou que, às vezes, para colocar a mente nos eixos, você precisa da movimentação e vibração. Que a cura nem sempre está no silêncio. Às vezes ela vem sobre 2 rodas, como um barulho do vento ou um ronco do motor. A minha história foi escrita com uma moto, mas a sua pode ser um pincel, um par de tênis, um jardim, um violão.
A ferramenta não importa. O que importa é encontrar a chave para aquilo que te ancora no presente e te lembra de quem você é para além das obrigações. E você? Qual é a sua chave? Qual é a sua paixão? Qual paixão te ajudou ou poderia te ajudar a reencontrar o equilíbrio? Compartilhe sua história aqui nos comentários, galera. Eu adoraria ler e tenho certeza que a sua experiência pode ser a luz de outras pessoas que precisam encontrar o próprio caminho. Um grande abraço do JC. A gente se vê pela estrada.